Olá, tudo bem? Voltamos! O Alô Criançada está no seu segundo episódio. E eu quero agradecer você que curtiu, compartilhou, que comentou. E eu estou muito feliz. Meu nome é Uliana. Não fica preocupado, eu sei que logo você vai aprender meu nome, todo mundo sofre. Mas eu voltei com um convidado especial, voltei com o tio Matheus para falar com as crianças, com os pais. Obrigada, Matheus, por ter vindo. E vai ser um assunto de extrema importância para você, criança, para você, mãe, para você, pai. E fica aqui com a gente. Muito obrigada por você ter voltado. Fica com a gente, vou chamar um breve intervalo e logo nós voltamos com esse assunto duro, mas de extrema importância para tornar a sua vida melhor, criança. Tá bom? Fica aqui e volta logo o Alô Criançada. Chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos, e onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olá, que bom que você ficou. Nós voltamos com a Alô Criançada e agora nós vamos entrar no nosso tema. Mês de maio agora foi um mês para falar sobre o abuso infantil. E nós estamos já em junho, mas eu acredito que não só nesse mês, mas todos os dias nós temos que falar sobre a proteção das nossas crianças. Todos os meses, né, tio Matheus, temos que falar exaustivamente sobre como protegê-las, como ensiná-las a se proteger. É um tema cavernoso, pesado, mas extremamente necessário. E um senso comum que as pessoas têm para falar, tio Matheus, assim, mas sempre aconteceu, e por que as pessoas estão tão espantadas com isso? Não é porque sempre aconteceu que eu não posso falar. E a modernidade, ela não criou modalidades, mas ela piorou algumas já existentes. Né? E eu vejo que o avanço da internet, da tecnologia, piorou o tema abuso infantil. E aumentou. Com certeza. Podemos falar assim, não podemos? Com certeza. Primeiramente, Juliana, quero agradecer a você, toda a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui hoje e trazer um tema tão importante, né? Tudo que o abusador quer que a gente não fale. Ele espera que a gente não fale. Porque quando mais você fala, porque nós falamos do caso de abuso infantil, só para você entender, é um tema complexo para a própria criança. Uhum. Né? Então, ela é vítima e muitas vezes não sabe como lidar com a situação. Né? Existem casos de que a criança ela assimila o abuso com carinho, com afeto. Né? Então, às vezes, a criança não tem o afeto dentro de casa, a criança não tem aquele carinho,
E às vezes o tempo que ela tem é com o abusador. O abusador aproveita daquela carência, né, da criança e abusa dela. Então o que nós precisamos é o quê? Levar esse tema para as crianças, levar esse tema para a família e não se calar. Porque hoje, como você diz, a internet muitas vezes está deturpando esse tema, né? O que é o abuso sexual infantil? Né? Então nós precisamos entender e dar sentido a todas as coisas. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o abuso sexual infantil está relacionado somente um monstro, vai lá e abusa, só o toque da criança. Não, mas o abuso sexual ele pode estar dentro de um filme, ele pode estar em um jogo. Hoje as nossas crianças não estão morrendo mais na rua. As nossas crianças estão morrendo dentro de casa, trancadas dentro do quarto. Né? Então, nós estamos vendo as crianças. Nós temos que fazer algo por elas, né? E essa situação que você levantou do empurra, né? Infelizmente é o tempo da terceirização, né? Eu acredito que nós temos um público aqui muito grande cristão, e nós como cristãos acreditamos na palavra, né? Acreditamos na Bíblia. E a Bíblia ela é bem clara ao legado que Deus deixa para o pai e a mãe, né? Eu sempre falo nas ministrações de pais, de família, que se tem algo que Deus irá cobrar um dia de todos os pais em relação à educação dos seus filhos. Porque é o primeiro ministério. Claro. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. A herança, ela não foi entregue para a escola. Ela não foi entregue para a igreja. Ela não foi a primeira. O princípio de tudo é a família. Tanto que a lei brasileira, a base da sociedade é a família. Então, parte da família. Então, hoje nós vivemos um tempo de terceirização. E é nessa terceirização onde acontece muito o abuso. A falta de afeto leva ao abuso. E muitas vezes nem a falta de afeto, mas o abandono mesmo do pai e da mãe abre portas ali, deixa a criança vulnerável para situações de perigo. Eu quero falar da ingenuidade paterna. Os pais hoje, eles na correria, eles ficam confiando que tá tudo certo. E eu quero falar de um tema, porque como eu vou proteger o meu filho do abuso? Ele tem que estar debaixo dos meus olhos. Ah, mas ele está na escola. Então você tem que colocar o seu filho numa escola que você confia. Numa escola, ele está na igreja. Ele está na salinha. Você tem que estar numa igreja que você confia, com um professor que você confia, mas em que você esteja ali próximo, para se for preciso ser acionado, você está lá. Os pais hoje têm terceirizado o filho. Larga o filho na escola integral o dia todo, ou deixa com a babá, ou deixa com a vovó, mas muitas vezes eles estão alheios ao que as crianças estão passando. Infelizmente, nós temos pais hoje que sequer sabem a cor e a comida preferida do filho. Então, assim, nós temos que começar a olhar para as crianças como um sujeito de direito, um sujeito de dever que existe hoje, que precisa hoje. E um tema, por exemplo, por que eu vou deixar o meu filho pequeno dormir fora de casa? Mas eu conheço a família, mas eu conheço amigo de muito tempo, tal. É alguém da família, mas qual o percentual de abusadores que estão no seio familiar, tio Matheus? Veja só, o que é a criança? A sociedade, nós precisamos entender o que é criança. Como que a lei, como que a psicologia, como que a pedagogia classifica uma criança? A criança ela é um ser em desenvolvimento. Ela é alguém que possui uma fragilidade psicológica. O que isso significa? Isso significa que nem tudo que é para um adulto é para uma criança. Nem tudo que acontece na vida de um adulto serve para uma criança. E por que eu estou falando isso? Porque o abuso sexual infantil, ele nasce daí. Porque nós vivemos uma sociedade erotizada, uma sociedade perversa, que está perdendo limites e quem está pagando caro por isso são as crianças. Então, o abuso sexual ele é todo ato de natureza erótica, com ou sem contato físico, com ou sem uso da força. Então, o pai e a mãe, ele precisa entender o quê? Que existe conteúdos que mesmo sendo classificação livre, mas ainda precisa haver um filtro no olhar do pai e da mãe para ver se aquilo realmente é para o seu filho, como, por exemplo, músicas. Né? Hoje nós estamos vivendo um tempo que pessoas estão investindo na infância porque é caro. Uhum. O mercado infantil hoje, o trabalho infantil, tudo que é o lúdico, né, voltado para a criança é caro. Por quê? Porque o pai ele pegou,
a babá eletrônica entregou na mão do filho e tá tudo bem. Posso ir trabalhar, posso descansar. E é exatamente essa babá eletrônica que é responsável por trilhões e trilhões de reais hoje financeiramente. Aí ele deixa a babá eletrônica com a criança, deixa a criança na casa de alguém, tá com a babá eletrônica e tá lá. Sim. Ele não tá vendo o que a criança tá fazendo, o que estão fazendo com ela, o que estão colocando ela para assistir, Sim. né? E por que eu tô trazendo isso à tona, essa questão do que realmente é a criança, o que é realmente? Porque o abuso sexual hoje, como você bem perguntou, né, está muito próximo à vida da criança. Né? Esse tema, vamos dizer, essa violação, essa violência está muito próxima. A criança está muito vulnerável a esse tipo. Por isso que hoje os dados, por exemplo, ano passado nós tivemos 104 mil casos de denúncia de violência infantil. 104 mil casos. Esse ano nós subimos para 274 mil casos. Mas está achando muito? Presta atenção. Existe uma pesquisa que diz, tá? E isso é pesquisa pública do governo federal, que apenas 10% dos casos são notificados. Ou seja, a matemática. Se nós tivermos 274 mil violência infantil e apenas 10% dos casos são notificados, eu estou falando de 2.740.000 casos de abuso infantil. Isso é sério, nós somos um país conservador, nós somos um país da família, nós somos um país do evangelho, e o grau de perversidade de uma sociedade se mede com aquilo que ela faz com suas crianças. Então isso é muito sério, nós precisamos despertar para esse assunto. 76% dos casos acontece com pessoas próximas da família. Nossa. Próximas da criança. Vamos continuar esse percentual, então. Deixa eu respirar aqui. Vamos chamar o intervalo. O Alô Criançada vai e volta. E nós vamos partir desse princípio. 76% dos 76% dos casos. Nós vamos voltar nesse assunto. Te vejo de volta. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça! Vai de graça! Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça! Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de sócio-aprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem falta. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Voltamos com o Alô Criançada e vamos seguir onde nós paramos. 76% no âmbito familiar. Como que eu vou falar com essa criança? Porque assim, se eu sou pai e mãe comprometida, eu cuido do meu filho sofreu abuso fora do meu lar, eu converso com ele. Mas e se é o pai, um tio, um avô, se está dentro da família?
Com quem essa criança vai conversar? Há pouco tempo eu tive uma experiência, a oportunidade de falar com mais de 1000 adolescentes e jovens sobre esse tema. E ali, um jovem, quando acabou a palestra, a gente falando com ele, né? Ele chegou e falou assim: por que meu pai e minha mãe não sabem conversar comigo assim? Por que meu pai e minha mãe nunca me ensinou a me proteger como você está ensinando as crianças? E naquele momento eu tive exatamente aquela resposta: o quê? Os pais só dão aquilo que eles têm. E nós não tivemos. Né? O que era esse tema há 10, 20 anos atrás? Não existia. E principalmente nós cristãos. Hoje eu falo nas igrejas, não se falava isso em igreja. Né? Nunca ouvi. Hoje nós estamos efeito SAMU. O que é efeito SAMU? Ou nós vamos socorrer, ou nós vamos ficar assistindo de camarote nossas crianças sendo abusadas. Então hoje nós estamos vivendo um tempo de despertamento. E há muitas famílias que precisam. Então o que é falar com a criança? Como falar? Tem pessoas que falam assim, tem que falar rasgado. Não tem que falar rasgado. Você tem que entrar no mundo da criança. Você tem que entrar no nível. Você tem que tomar cuidado com essa fragilidade. Ela é um ser frágil. Ela possui fragilidade. Nós não podemos corromper. Né? Assim como nem tudo que é para um adulto é para uma criança, também informar existe... sem abrir demais. Sim, né? sim. Então, eu acho que o pai e a mãe ele tem que ter esse vínculo afetivo com a criança, entendendo, né, os questionamentos que há muita criança hoje que acessa conteúdos inadequados por curiosidade, por não ter essa educação em casa. Então, por exemplo, a educação sexual, se você é contra, jamais como que eu vou ser contra a educação sexual? Mas eu sou contra a educação sexual como muitas pessoas estão hoje fazendo. Hoje é uma educação erotizada. Erotizada. Na verdade, a forma como estão levando, eles estão dando um manual para a criança. Um manual da prática e não da defesa. E para falar, olha, não é adequado para você, não é o momento, mas você precisa entender para que não aconteça com você. Mas o que tem sido feito hoje é, faça. Eles estão incentivando a fazer. E a educação sexual, Uliana, ela não é sexo. Não. É? Você não vai ensinar sexo para criança. Por exemplo, proteção. Você ensinar o seu filho bebê a usar o papel higiênico é educação sexual. Eu sempre começo ensinando as crianças, e aqui eu vou dar um alerta para os pais, como que você fala com as crianças, como que você ensina. Eu começo falando do valor da criança. Eu sempre chego falando que aqui tem o maior tesouro do mundo. Aqui dentro não é carro, não é casa, não é celular, mas aqui dentro tem o maior tesouro do mundo. E aí então, eu tiro o que é. Vamos falar para elas agora, que estão te vendo. O tio Matheus vai falar com você, criança que está assistindo. Qual hoje. É o maior tesouro do mundo? É o menino e a menina. Porque diferente de tudo... Ó, a menina, né? Vou segurar a mocinha. Diferente de tudo que foi criado, o sol, a lua, as estrelas, você e eu fomos feitos diferentes. Porque dentro de nós há um propósito que não há em nenhum outro lugar. E nós somos imagem e semelhança do Criador. Então eu sempre falo que tudo em nossa vida, todas as partes do nosso corpo, foram criadas com propósito. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar. Mas também, Uliana, existe partes do nosso corpo que são chamadas de partes íntimas. O que são partes íntimas? Pode tirar aí. Vamos tirar. Partes íntimas são aquelas partes que quando você, por exemplo, vai para a praia, quando você vai para a piscina, as meninas sempre usam um biquíni, um maiô, os meninos colocam uma sunga, um shortinho. Por quê? São aquelas partes que ninguém pode tocar, ninguém pode ver, ninguém pode brincar. A não ser que, por questões de higiene, às vezes o papai e a mamãe vai precisar. Vai dar banho. Questões de saúde, às vezes o médico vai precisar. Mas como eu sei se aquele carinho foi ruim ou foi bom? O nosso coração é um radar. Então aqui você traz a questão do sentimento, as emoções, porque carinho ruim, ele fere o nosso coração, ele pesa o nosso coração. Segredos pesados, né? Fere o nosso coração. E também há o semáforo do toque, que aí eu ensino a criança que, por exemplo, existe partes do nosso corpo que foram criadas para receber carinho, por exemplo. Há algum problema você receber um cafuné na cabeça? Não. Então, não tem problema você receber um carinho na cabeça. Mas existe partes do nosso corpo, aqui ó, deixa eu até levantar aqui. Existe partes do nosso corpo que você tem que ficar em alerta. Assim, quando você está andando com papai e mamãe, que aparece o sinal amarelo na frente, você tem que ficar em alerta, como, por exemplo, um beijo no rosto. Qualquer pessoa pode dar beijo no rosto das crianças?
Não pode, né? Tem que E prestar agora, atenção. existe partes do nosso corpo que ninguém pode tocar. Como, por exemplo, criança dá beijo na boca, não dá, né? E também as partes íntimas. Aí eu vou preenchendo, né? Com o semáforo do toque, Vamos explicando. preencher esse? Vamos Pra eles preencher, vamos lá. perceberem. Vamos preencher para eles verem. Criança Olha, é muito visual. O ombro, qualquer pessoa pode tocar no ombro da criança? Jamais. Então você coloca o amarelo. As partes íntimas, vamos lá colocar aqui. Partes íntimas. Tem algum problema fazer cosquinha no pé das crianças? Não tem. Aqui você vai, de forma lúdica, ensinando a criança, respeitando a fragilidade psicológica dela. Ó, o joelho, qualquer pessoa pode tocar no seu joelho, na sua coxa. Qualquer pessoa pode colocar a mão na coxa. Papai e mamãe ensinem isso pro seu filho. Qualquer pessoa pode fazer carinhos nos filhos. E se ele não gostar desse carinho, né? Então, a mãozinha aqui. Deixa eu colocar também aqui no o ombro, sinal de alerta. E a barriga da criança também. Então, preencheu assim o menininho. Ficou desse jeito. Olha só. E aí, do mesmo jeito, você vai fazer com a menininha. Porque você vai ensinar os limites. Crianças que estão aí nos ouvindo. Esse é o limite do seu corpo. Existem carinhos que são bons. Mas existem carinhos que ferem o nosso coração. Lembrando, partes íntimas ninguém pode tocar, ninguém pode ver, ninguém pode brincar, a não ser quando for papai e mamãe por higiene ou o médico por questões de saúde. Mas nem por isso eles podem brincar com as partes íntimas de criança. Aí, Uliana, falando isso com a criança é onde eu falo que existe o mal. Que Deus, primeiro eu levanto essa questão do valor da criança. Você foi criado de maneira especial, você foi criado de maneira única, você tem propósito, porque os nossos filhos estão perdendo a identidade. Nós precisamos ressaltar, reforçar cada vez mais a identidade. Quem são eles no mundo? Por que eles nasceram? Tanto que a Bíblia diz, ninguém amar o próximo como a si mesmo. Eu só consigo amar o próximo se eu me amar. E o problema da sociedade hoje é que as próprias pessoas não estão se amando. E está nascendo na criança. Né? Então precisamos reforçar essa identidade. Porém, nem tudo é bom. Existe o mal. Mas onde que está o mal? Aí é onde eu começo a falar com a criança. O mal pode estar no computador, no notebook. O mal pode estar na sua cidade, na sua rua. O mal pode estar no WhatsApp, nas redes sociais. O mal pode estar no Roblox, nos jogos, na violência. O mal pode estar na sua escola. O mal pode estar na sua casa. E o mal pode estar nas redes sociais, no TikTok, no Facebook. E o mal pode ser uma pessoa bem próxima de você. O mal pode estar nas dancinhas da moda, aquela dancinha que você, às vezes, é levado a fazer por influência de likes, né? Então, eu gosto muito de falar sobre redes sociais com as crianças, porque o abuso está lá. Mas o mal, Liana, o mal ele não chega com capa, chifre e rabo. O mal, ele chega oferecendo presentes. O mal, ele chega fazendo carinhos, às vezes oferecendo carona, brinquedos. Mas quando o mal se aproxima, você tem que fazer o quê? Dizer não. Pare. Você, criança, tem o poder de dizer não para o mal. Você, criança, aproximou de você, fez carinhos esquisitos, deixou seu coração triste, tocou nas suas partes íntimas, diga pare. E você tem que gritar, pedir socorro. Peça socorro para as pessoas próximas de você, que são pessoas de confiança. E você tem que o quê? Correr. Corra, sai correndo. O mal não pode ficar perto de criança. Pessoas maldosas, pessoas que fazem carinhos esquisitos, não pode ficar perto de criança. E você tem que estar próximo de quem, então? De um adulto de confiança. Quem são os adultos de confiança? Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser o vovô, pode ser a vovó, pode ser o titio, pode ser a titia, o pastor, a professora. Em todos os lugares, presta atenção, crianças, em todos os lugares da sociedade existem pessoas boas, mas existem pessoas más. Então, adulto de confiança é simplesmente aquela pessoa que não fere seu coração. Aquela pessoa que sabe que você é uma criança, um ser em desenvolvimento. Que nem tudo que é para um adulto é para uma criança. Mas tudo que o mal quer é que você se cale.
Nós vamos falar do segredo no próximo bloco, então. Porque eles não estão entendendo muito bem hoje em dia o que eles podem falar e o que eles não podem falar. As crianças estão muito confusas quanto em quem eu posso confiar e o que eu posso falar com a pessoa com quem eu confio. Sim. Então, nós vamos falar agora para pais, sobre estreitar esses laços de confiança, para que o seu filho confie para você e só para você os segredos dele. Então, nós vamos para mais um intervalo, nós vamos voltar logo com o Timoteus, com Alô Criançada, para nós continuarmos trazendo informação para você, criança, para você, pai, para você, mãe, para você que tem uma criança sob seus cuidados, seja institucionalizada, seja no seio familiar. Então, nós vamos falar com você na volta. Fica aqui, não vai embora, nós voltamos logo. É só mais um intervalo e nós voltamos, tá bom? Até a volta. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Voltamos com Alô Criançada e vamos falar sobre confiança. Hoje os pais estão muito distantes dos filhos e não têm sabido nada sobre eles, ao passo que esse desconhecimento tem levado o filho a não acreditar no pai ou a não acreditar que ele é capaz de ouvir o seu socorro, o seu grito de socorro. E esse jovem não está contando com o pai, está conversando na internet com estranhos, está conversando na internet com pessoas que se fazem passar por crianças, por adolescentes, não está confiando no professor, não está confiando em um pastor, e ele está conversando com desconhecidos. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe falava, não converse com estranhos, e se chegar algum estranho perto de você, sai correndo e gritando por socorro. E hoje eles não saem correndo, eles não gritam por socorro, e estão conversando com o estranho. Muitas vezes conversando com pessoas erradas, né? Com as pessoas erradas. Por isso precisamos mostrar para os filhos a importância de quem conversar, né? E hoje os filhos, eles não são levados somente por palavras, né? Mas eles são levados por exemplo. Então, qual é o exemplo que eu dou para o meu filho para que ele fale? É você tendo esse laço afetivo com ele. Você dando carinho, atenção, né? Porque é uma criança, ele vai entender dessa forma. E, Liana, de 1 a cada 4 meninas denuncia. De 100 meninos, apenas 1. 100 meninos, apenas 1 denuncia. A nossa preocupação é que não seja com todos, mas o homem desde pequeno ele é treinado para guardar os sentimentos, para engolir o choro. Sim, isso é verdade. E muitas vezes a falta de referência masculina hoje está levando a piorar essa situação. Né? Ele às vezes não tem essa liberdade de falar com uma mulher, de se abrir questões, porque estamos falando de questões da sexualidade. Então, a criança passa pelo abuso, então precisa de homens para tratar esse assunto. E vivemos um tempo que a imagem masculina está sendo deturpada. Verdade. Por exemplo, o maior caso de abuso sexual é relacionado com homens. Né? Os maiores abusadores são homens. Mulher também abusa, claro, mas maiores abusadores hoje são homens. E isso, de certa forma, gera um impacto no mundo da criança. Ela está crescendo no mundo vendo que o perigo são os homens. Isso é sério. Então, o quê? Nós precisamos ensinar as crianças a não guardar segredos. Você, pai, precisa conversar com isso, com o seu filho. Você que tem menino dentro da sua casa, homens, precisa sentar no chão, conversar, educar. Isso não é só papel da mãe, isso é papel dos pais também. Porque muitas crianças sofrem hoje porque não contam.
não falam. E tudo que o mal quer é o quê? Que você fique em silêncio, que você fique calado. Tio Mateus, tudo que nós falamos até agora é para que não aconteça. Para que a criança saiba pedir socorro ao menor sinal de perigo. Agora eu quero falar, e quando já aconteceu? Eu desenvolvi até um material, você pode entrar no meu Instagram, Tio Mateus _oficial. Esse material é para ajudar as igrejas, os pais a falar, que é um material que é essa história aqui, né? São 4 lições, tem jogos, dinâmica, atividade, músicas, e essa atividade, esse material, ele encerra com essa pergunta que você fez, né? Que a primeira lição é: Deus criou tudo especial, nem tudo no mundo, nem tudo é bom, existe o mal. Eu posso contar, quando o mal chegar eu posso contar, e aqui eu encerro falando o silêncio do menino Mateus. O que acontece quando a gente não conta? Essa é a minha história. A minha história é que o menino que nasceu em um lar lindo, maravilhoso, teve uma família maravilhosa, só que o mal chegou. Com 7 aninhos de idade, o abusador entrou dentro da casa desse menino. Fez as piores coisas que você pode imaginar na vida desse menino, deixou esse menininho sangrando no chão, chorando, só que ele teve um problema. Ele não contou. Ele não falou com o papai e a mamãe. E as consequências vieram. Obesidade, depressão. Com 10 anos de idade, o menino Mateus já pesava 100 quilos. Com 18 anos já pesava 200 quilos. E esse menino passou por várias cirurgias, muitos transtornos, infertilidade. Hoje eu não posso ser pai por causa da minha infância, por causa da obesidade. O médico então olhou e disse: você não pode ser pai. Mas um dia eu abri a boca, eu falei, eu contei a minha história, eu contei para a sociedade, eu contei para a igreja, eu contei para minha esposa, eu contei para as famílias, e hoje é um legado de vida, né? Nós temos o projeto Sou a Voz. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece se eu não falo? Consequências. As consequências. A gente já sabe que o abuso já traz consequências, mas se você ficar calado é pior. Então, seja você adulto, você passou por algo na sua infância, seja na adolescência, ainda há tempo de você se livrar desse trauma, porque hoje eu sou uma pessoa curada. Existe cura quando a gente abre a boca e coloca para fora. Com certeza. Hoje, qual é a minha cura? As pessoas perguntam, qual é o remédio da sua cura? É isso que eu estou fazendo aqui hoje. É falando, o meu desejo é que nenhuma criança chore por aquilo que eu já chorei. Então hoje eu escrevo músicas, desenho, essas atividades, tudo isso de forma lúdica. Hoje nós estamos alcançando milhares e milhares de crianças no mundo com esse projeto, com esse trabalho. E isso é uma cura para mim. Porque eu consigo, aquele grito que eu não dei lá na infância, eu estou dando hoje. Isso está salvando a vida de criança. Para mim isso é o que importa. Tio Mateus, eu quero agradecer porque você veio aqui hoje contar a sua história. Porque você veio mostrar que existe uma luz no fim do túnel. Sim. Nós não podemos acreditar que o abismo que nós mergulhamos tem que ser para sempre. Ele não tem que ser para sempre. Existe uma luz no fim do túnel. Eu quero falar com você, pai e mãe, que até hoje não falou nada sobre isso com seus filhos. Comece. Nunca é tarde para impedir. Porque se você começa hoje, você vai descobrir 2 situações. Que nunca aconteceu nada com seu filho, então você vai ter uma postura preventiva. E se aconteceu, você estará abrindo uma porta para que o seu filho entre e possa se sentir seguro nesse ambiente. Então, crie um ambiente para que o seu filho conte para você o que ele está passando. Não seja alheio, deixa o celular de lado, sabe? Eu tenho me policiado quanto ao telefone, eu tenho 2 filhos pequenos e eu abri a porta de uma forma que o mais velho já chega assim: mamãe, deixa o telefone aí, vamos conversar nós 2. Então vá pintar com seu filho, tem uma febre nova do Bob Goods, do desenho, vá pintar com seu filho, porque enquanto vocês estão pintando, ele vai confiar em você. Sim. O meu filho, quando a minha filha caçula chegou, ele ficou um tempo em silêncio, e eu achando que era a chegada da irmã, mas eu sempre conversando com ele, falando: olha, você é o primeiro, você é o neném da mamãe, você nunca vai deixar de ser. Com o tempo ele abriu a porta e falou assim: mãe, eu tô sofrendo bullying. E no dia que ele me contou, eu consegui atuar com a escola e resolveu aquela situação. Mas ele ainda ficou uns meses em silêncio. E se eu não abro a porta para falar que ele é especial? Então a criança ele tem que saber que ele é especial, ele tem que saber que ele foi desejado, que ele foi sonhado, que ele está ali com um propósito. Ele precisa saber, né, Tio Mateus, o propósito dele.
E o propósito dele, não sou eu, pai, que tenho que dar. Eu tenho que mostrar para ele, você tem vários caminhos, eu estarei com você em todos eles. Mas ele precisa ter o coração forte para entender que ele vai trilhar nesse caminho, algumas vezes sozinho. Mas sozinho com informação, né? Sozinho com ferramenta, sozinho com bagagem de proteção. Eu não posso jogar ele de qualquer jeito. Saber que o mundo é mau, né? Nós vivemos num mundo caído, né? O mundo mau. E Jeremias 1,5 diz: antes que formasse no ventre de tua mãe, eu te escolhi e separei as nações. Então o teu filho não será projeto de Deus. Teu filho já é um projeto de Deus. Aleluia. Deus já tem um projeto definido e estabelecido na vida dele. Por isso que os filhos é a herança mais cobiçada que existe. E eu quero falar com você, criança. Porque a Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? E a gente sabe que o bicho mais protetor é a mamãe. Mas muitas vezes a mãe não vai ser aquela que protege. E eu quero que você saiba que nesse mesmo versículo diz: ainda que a sua mãe te esqueça, eu, o seu Deus, não esquecerei de você. Então, Deus é com você no dia bom, no dia mau, no dia da dor. E você pode ter certeza que se você clamar por Ele, Ele vai te dar um caminho. Ele vai te mostrar por onde você pode ir e Ele vai te dar um escape. O tio Mateus encontrou a luz no fim do túnel, Jesus curou, Ele está aqui, constituiu família e hoje ele não tem os filhos ainda do sangue, mas ele tem filhos do amor. Tem gerado muitos filhos. Tem gerado muitos filhos, tem gerado amor por onde ele vai. E eu quero que você saiba, Deus te ama, Ele cuida de você. Não pense que Ele não te ama porque o mal aconteceu sobre a sua vida. Nós vivemos em um mundo muito caído, mas existe uma esperança e Deus é com você. Então, fica com esse recado. Deus não esqueceu de você. Abra a boca, coloque para fora que Ele vai te ajudar a curar o que está dentro de você. E eu quero agradecer aqui, tio Mateus, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu quero agradecer você, pai, mãe, você criança que está nos assistindo, por você ter voltado para o nosso segundo episódio. Eu quero agradecer a confiança, mas antes de tudo, a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui para falar com crianças de assuntos que nem todo mundo quer falar, mas que é muito necessário. E você que estiver passando por essa situação de perigo, ó, diz que sempre. Você tem voz, você tem que denunciar, você pode ligar. Você que suspeita de um abuso de alguma criança, pode ser anônimo, você não precisa ter certeza. Suspeitou, ligue e vamos proteger as crianças, porque elas só serão o futuro se elas forem hoje. Então tá bom, muito obrigada, fiquem com Deus, até o nosso próximo episódio do Alô Criançada. Nós voltaremos em breve com um assunto de extrema importância para vocês. E que Deus traga um bom dia para todos nós. Obrigada, tchau, tchau.